Olá pessoal, eu sou Emílio Veiga da Videosolda, fundador da Abrasolda, Associação Brasileira de Soldadores. Estou na área há mais de 40 anos, tendo desenvolvido o primeiro plasma gás no Brasil. Na ocasião, esse plasma era direcionado para o corte do aço inoxidável. Nosso foco nesse momento é o corte plasma utilizando ar comprimido. Estou na Elite Soldas e Robótica para apresentar a vocês a mesa de corte plasma e oxicorte, que traz o melhor custo-benefício do mercado. Vim até Contagem, Minas Gerais, na empresa do meu amigo Luiz, a Elite Soldas e Robótica, para explicar o que é, onde se aplica e os principais defeitos do processo de corte plasma e oxicorte. Para começar, vamos revisar os processos de corte mais utilizados. Na maioria das construções metálicas industriais, existe a necessidade de preparação do corte e da dobra de metais. Até 1940, mais ou menos, 1950, esse trabalho era feito através do corte mecânico de metais, da famosa guilhotina, ou pelo processo de oxicorte. O sistema de corte mecânico era limitado à espessura do material, no caso o aço carbono. Acima de 5/8, por exemplo, era quase impossível, como é hoje, nos dias atuais, você efetuar um corte mecânico do aço carbono através de uma guilhotina. A utilização do oxicorte, por volta do final dos anos 40, início dos anos 50, modificou essa situação. O oxicorte é um material, apesar de cortar somente aço carbono, ele pode cortar grandes espessuras. O sistema usa o oxigênio para oxidar e expulsar rapidamente o material fundido, formando o corte. É usado um gás combustível, na maioria das vezes o acetileno, ou alguns outros gases combustíveis, que para originar e manter a chama. E outro comburente, no caso o oxigênio, que promove a reação de combustão, mantendo o aquecimento a temperaturas em volta de 3.000 graus. Neste caso, o metal ferroso ou o aço carbono, ele é aquecido continuamente, sendo oxidado rapidamente, concluindo o corte do metal. A partir da década de 40, início dos anos 50, houve uma expansão muito grande a nível mundial das indústrias, particularmente das indústrias químicas, que necessitou do corte do aço inoxidável. O aço inoxidável, nós já sabemos, é um metal duro. Ele é composto por dois materiais, o níquel e o cromo, de alta dureza. Então, consequentemente, a impossibilidade de cortar o aço inoxidável, também o alumínio, o cobre, etc., provocou uma procura por um método de corte eficiente. O corte plasma. O corte plasma ele surgiu também na década do final dos anos 40, começo dos anos 50. O que é basicamente o corte plasma? O corte plasma consiste na ionização dos gases que gera elétrons livres, ou seja, existe uma quebra das moléculas de um gás, provocando uma energia em forma de calor muito alta, muito acentuada. Quando isso ocorre, o gás torna-se eletricamente condutor, uma ionização de alto nível de energia. Essa ionização se torna o plasma, a forma de matéria mais abundante do universo. Pesquisando a ionização do arco elétrico, notou-se que existem elétrons e íons livres nos átomos do gás. O plasma ele é considerado o quarto estado da matéria. Neste gráfico podemos ter uma ideia perfeita sobre isso. Por exemplo, eu tenho o estado sólido. Se eu aumentar a energia em forma de calor, eu passo para o estado líquido. Se eu continuar aumentando essa energia, eu chego ao estado gás. Se eu continuar o aquecimento de um gás, através de várias maneiras, eu entro no estado plasma. Vamos somar como exemplo a água. A água, na sua forma sólida, é o gelo. Se eu aumentar a energia em forma de calor, eu passo para o estado seguinte, a água. Se eu continuar aumentando a energia em forma de calor, vou passar para o estado gasoso. E dependendo de algumas situações, aí se forma o estado plasma. O jato plasma, utilizando ar comprimido, pode alcançar até 15.000 graus, sendo desenvolvido para o corte dos aços inoxidáveis até 3 polegadas. Não é necessário pré-aquecimento. A perfuração é controlada e eu posso fazer o corte de chapas e telas. Uma grande vantagem do plasma é o corte de todos os metais condutores de eletricidade. Então, praticamente, eu corto todos os metais industriais, alumínio, aço inoxidável, cobre, titânio, cada um com sua curva característica de corte, mas eu posso cortar
todos os metais industriais. Algumas vantagens do corte plasma sobre o oxicorte, nós podemos ver aqui. O plasma não necessita de pré-aquecimento. Ele é 50% em média mais rápido o corte do que o oxicorte. Ele tem menor sangria. Sangria é aquela parte onde o material fundido é expulso, formando aquele vão. É o verdadeiro, ali é o corte. A sangria no corte de plasma ele é menor do que no corte oxicorte. Menor transferência de calor para a chapa. Particularmente em chapas finas, isso aí é benéfico, porque evita o empenamento. Corte de meio milímetro até mais ou menos 50 milímetros de espessura. Por exemplo, como ele tem maior velocidade de corte, ele vai dar, logicamente, ao final de um período de trabalho, maior produtividade. Ele pode cortar chapas pintadas e oxidadas, logicamente no nível pequeno, próximo, senão pode contaminar e diminuir a vida útil dos consumíveis. O custo final do corte é menor. A facilidade de operação é muito grande, então com um treinamento básico, o operador pode utilizar o plasma com bastante eficiência. O corte plasma é considerado ecologicamente correto, pelo fator de que na utilização do oxicorte, eu tenho que utilizar carboneto de cálcio, que é um minério retirado para a produção do acetileno, para formar os gases que compõem a formação do corte do oxicorte. Maior segurança, porque o plasma não utiliza gases inflamáveis. Maior segurança ao operador, maior segurança ao meio ambiente onde ele está sendo utilizado. Independente da espessura, o corte plasma é muito mais rápido do que o oxicorte. Nós podemos ver nesse gráfico. Aqui um outro gráfico interessante, o índice de produtividade, o plasma continua muito mais na frente do que o oxicorte. Daí vem o sucesso do corte plasma, tanto manual como automatizado. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que vem para ajudá-los a compreender melhor a automatização do corte plasma e do oxicorte.